Boa noite, seja bem-vindo às notícias a esta hora, na noite de quarta-feira. A sua especial atenção às principais notas que marcam a atualidade. A população do distrito de Gorongosa, na província de Sofala, já dispõe de água potável com a implementação de 11 novas bombas de abastecimento. Há muito que a população do distrito de Gorongosa em Sofala carecia da falta de água potável. Com a implantação do novo sistema de abastecimento do precioso líquido naquele ponto da província de Sofala, a vida da população melhorou, pois a população já não percorre longas distâncias. Lá onde nós íamos buscar água, estavam acordar às 5 horas para buscar água cedo, pelo menos até às 7, 8 nós chegávamos em casa. E agora? Vão tornar em casa? Mesmo às 7, 8 você acordar buscar água. Nós estávamos mal aqui buscar na fontenária cheio de bicha, mas agora cada um com o torneio dele em casa dele já é bom. A fonte foi mais longe a afirmar que o fornecimento do precioso líquido em Gorongosa melhorou significativamente. Aqui sai mesmo de manhã, às 10 fecha, ou acabou uma hora de tempo você sair, às 11 sai mais água. Todos os dias costuma sair água, não tem problema de sair água. A água sai sempre de manhã, mesmo até à tarde. Se fechar, mas é uns minutos assim, à tarde sai mais. A equipa de reportagem da Strong Life em Sofala juntou-se aos técnicos de água da região do centro, onde visitou o centro de captação, tratamento e distribuição. De seguida, o número 1 da empresa na Beira, garantindo que é desafio da empresa o melhoramento do raio de cobertura e o aumento dos beneficiários neste ponto da província de Sofala. Está neste momento a ser construído um novo centro distribuidor. Isto inclui também condutas adutoras e rede para poder alcançar a mais habitantes que, portanto, clamam pela água. Há uma pergunta do repórter Strong Life de como a empresa tem garantido o acesso à água à população sem contrato com a empresa. O número 1 da água da região do centro afirmou que foram construídas 11 bombas para dar copo a estas situações. A água da região do centro construiu recentemente 11 fontenários e entregou esta comunidade de Gorongosa. Neste momento nós estamos com cerca de 1.200 clientes, portanto ligações. E com este incremento de volume e estes trabalhos de rede, pensamos em aumentar em cerca de 25% a 30% do atual número de ligações que temos. Do centro de captação do Rio Dados, distrito de Gorongosa, se fala Jorge Marangues. Ainda na zona centro do país, uma praga de ratos no posto administrativo de Maquiavel, na cidade de Quilmã, nesse caso, na província de Zambeze, está a destruir produção nas machambas, com destaque para o arroz. A situação está a implantar pânico no seio dos produtores. Depois da passagem do ciclone Fred, que deixou debaixo de água hectares de terras aráveis e várias culturas ficaram inundadas, os produtores de arroz no posto administrativo de Maquival, no distrito de Climane, estão a ser assolados pela praga de rato fato, que afugenta aqueles agricultores. Hoje, a passagem do ciclone Fred, veio o extensionista, esse interagiu com o nosso supervisor a explicar desta praga de ratos. Mas como o distrito não paramos, praga de rato para o distrito de Quilimane é pela primeira vez que eu estou aqui no CIDEI como diretor do CIDEI. Segundo o diretor distrital de atividades econômicas em Climane, Pedro, diz estar a traçar estratégias junto de outros setores com vista a eliminar a praga de rato, que está a comprometer as metas da campanha agrícola 2022-2023. A DPA, junto ao CIDEI, que já reportamos, porque isso não é só ao nosso alicerce, quando são essas pragas, então nós devemos reportar imediatamente, mas conforme eles vão ao terreno para fazer um estudo, montarem algumas armadilhas. Refira-se que este é o primeiro caso em que agricultores no distrito de Climane são assolados pela praga de rato. Caetano Fazenda, Climane. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Manica diz que vai adquirir mais máquinas para reforçar os postos de recenseamento que têm vindo a registrar enchentes.
Segundo o diretor provincial do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Manica, Luciano José, apesar de haver registro de enchentes em vários postos de recenseamento eleitoral, não há hipótese ou possibilidades de existir brigadas móveis para inscrições num local não aprovado pela Comissão Nacional de Eleições. Apenas o que vão fazer é requisitar mais máquinas para reforçar os tais postos. É preciso perceber que o processo de recenseamento eleitoral é totalmente diferente de outros tipos de recenseamento. O recenseamento eleitoral só pode decorrer nos locais previamente aprovados pela Comissão Nacional de Eleições. Ou seja, não há espaço de inscrever eleitores em outros locais não aprovados pela Comissão Nacional de Eleições. Neste momento, o que podemos garantir é que, ao longo dos próximos 5, 10 dias, iremos receber reforço de equipamento, ou seja, dos Mobile ID, de formas que tenhamos possibilidade de reforçar em máquinas, ou seja, outros mobiles nestes locais onde estamos a verificar enchentes. Significa colocar em cada um destes locais, que deu aqui como título de exemplo, caso de 7 de abril e outros, mais uma máquina que vai continuar a inscrever eleitores naquele mesmo local, não havendo, portanto, espaço para uma brigada móvel, ou seja, inventar-se novos locais que não estão aprovados pela Comissão Nacional de Eleições. Mesmo com enchentes em alguns postos de recenseamento eleitoral, o diretor diz haver fraca adesão ao processo por parte dos populares. Com isso, estão a trabalhar para reverter o cenário. Recebemos da Direção-Geral 2 unidades móveis que já a partir desta semana vão entrar em ação, principalmente com maior incidência no distrito de Chimoio, onde mostra-se que o nível de execução das metas que foram atribuídas ainda está abaixo daquilo que tem sido a execução ao nível dos outros distritos. Refira-se que para descongestionar os locais que registram enchentes, o STAI vai solicitar mais máquinas para fortalecer os postos. Os serviços de representação do Estado na cidade de Maputo e a Universidade Aberta assinaram um memorando de entendimento no âmbito da sua cooperação interinstitucional. Os serviços de representação do Estado e a Universidade Aberta assinaram esta quarta-feira um memorando de entendimento no âmbito da cooperação institucional para as áreas de ciências de saúde, estudos de mudanças climáticas, agricultura e gestão. Para o secretário de Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim, esta união serve para garantir a melhor formação do capital humano qualificado e capacidade para dinamizar o crescimento socioeconômico. Como governo, temos estado a apostar no ensino técnico e profissional e no ensino superior para a formação do capital humano qualificado e capacitado para dinamizar a promoção do crescimento e desenvolvimento socioeconômico. Caros presentes, pretendemos com este memorando passarmos a contar com a Universidade Aberta e sede nas discussões sobre matérias atinentes ao desenvolvimento da cidade em várias vertentes. A cooperação vai também beneficiar os servidores públicos através da formação acadêmica. Este instrumento vai nos permitir ainda propor à Uniced pacotes de formação dos nossos servidores públicos, com o fim último de aprimorarmos a prestação de serviços à nossa população. Pretendemos ainda, com este memorando, contar com o apoio da Uniced na definição de estratégias concretas para a mitigação do impacto das mudanças climáticas e na definição clara do modelo ideal para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Para o reitor da Universidade Aberta, Martins Vilanculos, esta parceria vai permitir que os estudantes participem nos programas de pesquisa e de extensão nas comunidades. É nosso desejo fazer com que a educação superior em Moçambique atinja patamares desejáveis e que tudo que nas instituições de ensino superior acontece seja para resolver os problemas das nossas populações e garantir o desenvolvimento da nossa
pátria amada. Com este memorando, as nossas faculdades e os nossos estudantes terão a oportunidade de participar ativamente nas pesquisas e nas atividades de extensão que visem o desenvolvimento das nossas comunidades. Durante o encontro foram também abordadas matérias ligadas a outras áreas de interesse entre as duas instituições. O provedor de justiça, Isaac Xande, desafia o sistema de justiça do país a formar magistrados ligados a ilícitos eleitorais, no momento em que o país tem vindo a registrar várias irregularidades no quadro da realização das eleições autárquicas. Devido às incidências negativas em volta do processo de recenseamento eleitoral no país, que já vai na sua terceira semana, o provedor de justiça, Isaac Xande, defende a união de esforços e pensamentos da sociedade moçambicana para contrariar o cenário. Apesar da intervenção dos órgãos de gestão eleitoral em volta da confusão, Xande afirma que há necessidade de uma responsabilização severa dos inquiridos. Eu acho que os órgãos de gestão eleitoral têm estado à altura dos acontecimentos, procuram se inteirar do que é que está a acontecer e procuram, sobretudo, encontrar respostas para essas situações com vista ao aprimoramento do processo. Eu percebi também que, por exemplo, alguns dos envolvidos foram já responsabilizados, os contratos foram rescindidos, há processos judiciais a correr. Eu acho que esses são os mecanismos que a lei coloca à disposição dos partidos políticos, dos próprios órgãos eleitorais ou de gestão eleitoral, para que sempre que aconteçam essas irregularidades possam atuar. A atuação tem que ser de acordo com o que está estabelecido na lei. Entretanto, o provedor de justiça defende que, para melhor desempenho dentro deste processo, o país precisa massificar a formação de magistrados ligados aos ilícitos eleitorais, uma vez que o presente ano 2023 e o próximo 2024 são virados aos escrutínios. E tenho visto essa preocupação, sei que estão a ser formados até magistrados judiciais, sobretudo dos tribunais distritais, que vão ser os tribunais de primeira instância nas questões de ilícitos eleitorais, e creio que estamos a preparar para essa grande batalha. Organizar eleições presumo que não seja fácil, como não será fácil a própria logística para o recenseamento eleitoral. O meu apelo é que cada moçambicano dê a sua contribuição, não se envolvendo em atos que possam manchar o processo eleitoral. Apesar disto, o dirigente atacou com bons olhos a aderência massiva do público às mesas de recenseamento eleitoral, encorajando a todos para que o façam dentro das normas estabelecidas. Eu vejo com muita satisfação que muitos cidadãos estão a aderir aos postos de recenseamento eleitoral. Então, nós temos a responsabilidade de organizar o recenseamento eleitoral, temos que criar as condições necessárias para a facilitação do processo. É esse o meu apelo. O processo eleitoral, iniciado a 20 de abril do presente ano, está previsto para o seu término no dia 3 de junho. E, segundo o STAI, mais de 3 milhões de moçambicanos já foram recenseados. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Veja os grandes jogos da imperdível e imbatível Liga Italiana este fim de semana, na Super Sport, na DSTV. Assim toda a zona está a seguir o tio de Zema. Querem saber qual é o segredo do tio de Zema? Para não ser egoísta, deixa explicar a eles. Aproxima. Digitem asterisco 150, opção 6, pagamento, código de serviço, que é 900200, a referência RONG. Digita o valor a depositar, no mínimo tem que ser 20 meticais. Depois já podem fazer as vossas apostas na Bet, que ganhem quanto dinheiro que vocês quiserem. A Dona Maria, a rainha das novelas mexicanas, é feliz, sempre ligada ao canal TLN Network. Já a Fátima, a rainha das novelas colombianas, não passa um dia sem desfrutar do canal Telemundo. As novelas indianas são a paixão da rainha Respa nos canais Z World e Star Life.
E quanto para a Rainha Mónica, as novelas do canal Maninha Magic, moçambicanas e turcas, é que são a cena. E para a Rainha Amélia, as novelas recentes do TL Novelas são as melhores de sempre. Liga-te à GoTV por apenas 1099 maticais e checa de borla um mês do pacote GoTV Plus. As nossas rainhas merecem as melhores novelas. GoTV, checa lá. Está na hora de conquistar o tão sonhado emprego. Escolha o teu curso e aproveite esta oportunidade imperdível. Vagas limitadas. A cliente Happy Hour agora tornou-se mais fácil navegar. Durante o dia já tem internet sempre disponível e as novidades não param por aí. Para clientes do plano ilimitado e Happy Hour, agora tem um dobro da sua banda, das 7 às 8 da manhã. Mais velocidade e sem custos adicionais. Diga yes e liga-te a melhor internet. Este é um produto da Webmasters. Mais internet, música, filmes, novelas e mais conversas. Mais ligados, divertidos e unidos. Queres mais? A TV Cabo tem mais para ti com Triple Play, Net mais TV mais voz e o melhor serviço ao cliente, tecnologia IPTV e serviço Vive Mais. Liga já e fica ligado a quem te dá tudo. TV Cabo, juntos somos mais. Estamos de volta para a segunda e última parte do Despertar Notícias. O provedor de justiça, Isaac Chante, diz que devem ser aprimorados os canais de diálogo na sociedade para permitir que cada moçambicano possa participar do processo de construção do Estado de Direito Democrático no país. O provedor de justiça, Isaac Chante, diz que devem ser aprimorados os canais de diálogo na sociedade para permitir que cada moçambicano participe no processo de construção de Estado de Direito Democrático em Moçambique. Creio que nós temos uma função educativa de primordial importância e por isso é que nós viemos à Universidade Joaquim Chissano para conversar com os jovens, para sobretudo também passar a mensagem que o Estado de Direito Democrático é uma realidade em permanente construção e que precisa do carinho de todos. Temos que todos nós participarmos na construção do nosso Estado de Direito Democrático. Isto faz-se com muitos desafios, mas não temos outra alternativa que não seja essa. Temos que aprimorar os nossos canais de diálogo na sociedade que permitam que cada moçambicano possa participar desse processo de construção do Estado moçambicano. Isaac Chante falava esta quarta-feira na palestra sobre o papel do provedor de justiça na construção do Estado de Direito Democrático, que teve lugar na Universidade Joaquim Chissano, onde defendeu que estes debates devem ser inclusivos e abrangentes. É de fundamental importância que o cidadão moçambicano compreenda como é que está esse processo de construção do Estado de Direito Democrático. Está consagrado na nossa Constituição da República que o Estado moçambicano é um Estado de direito democrático e, sobretudo, de justiça social. Então, a questão é, as mensagens que passamos é que o que está consagrado na Constituição da República precisa do envolvimento de todos, do carinho de todos, para que nós possamos construir uma sociedade que seja cada vez mais de maior justiça social. Em cada um dos moçambicanos se possa rever nela e dizer: eu dei a minha contribuição, eu estou a dar a minha contribuição, eu conheço os meus direitos, eu conheço os meus deveres para com a sociedade. Por outro lado, o reitor da Universidade de Joaquim Chissano, José Magote, realçou a contribuição destes debates na socialização da cultura democrática em Moçambique.
Como academia, a contribuição é exatamente essa, é de contribuir para a socialização da cultura democrática, da cultura de Estado, como muito bem tem vindo a fazer o digníssimo Procurador da Justiça e tem o feito em todo o país, instituições de ensino, com diferentes segmentos sociais e muito em particular com jovens, não é? Este é um pilar importante, considerando que o nosso Estado é um Estado um Estado jovem, em processo de estruturação, é um pilar importante para a formação de uma opinião pública forte, sobre a qual recai o papel de estabelecer esta relação de peso e contrapeso, né, na relação entre os governantes e os governados na perspectiva da. O embaixador da União Europeia em Moçambique mostra-se bastante preocupado com as desigualdades sociais e o terrorismo, um fator que mina o desenvolvimento socioeconômico no país. O diplomata falava à margem das celebrações do Dia da Europa, a 9 de maio. O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Major, mostra-se preocupado com as desigualdades sociais, o terrorismo, a violência extrema, fenómenos naturais que abalam o país de forma cíclica, entre outros fatores negativos. Major falava esta terça-feira na cidade de Maputo, à margem das celebrações do Dia da Europa, que assinala-se a 9 de maio para festejar a paz e a unidade do continente europeu. Partilhamos, União Europeia e Moçambique, europeus e africanos, preocupações quanto a uma realidade internacional marcada pela volatilidade, a incerteza, as desigualdades crescentes e a competição. Quanto à vulnerabilidade perante fenômenos meteorológicos e naturais extremos, quanto às ameaças transnacionais que minam as nossas sociedades, em particular o terrorismo e a violência radical extrema, referendo a este propósito o caso particular da província de Cabo Delgado. E também quando a disrupção das cadeias de abastecimento, simultaneamente causa e consequência do aumento do preço de produtos essenciais no mercado global, com um impressionante impacto no custo de vida e nas condições de sobrevivência dos mais vulneráveis. Falando por ocasião desta importante data para os europeus, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Lídia Cardoso, destacou o vital papel da União Europeia em Moçambique no que concerne a paz e segurança. A União Europeia tem sido um apoiante ativo da paz e segurança, tendo respondido positivamente ao pedido de apoio do governo de Moçambique para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, com o estabelecimento de uma missão de formação militar em Moçambique, fornecimento de equipamento não letal às Forças de Defesa de Moçambique e apoio financeiro à missão da SADC e das Forças do Ruanda, que estão no terreno a combater lado a lado com as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No apoio à consolidação da paz em Moçambique, a União Europeia tem prestado um inestimável contributo para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Para apoiar Moçambique nos seus mais variados desafios, a União Europeia incluiu o país no programa Global Gateway. Em Moçambique, a Global Gateway abrangerá projetos na área do clima e da energia, melhorando a fiabilidade e sustentabilidade do fornecimento energético, apoiando a criação do Centro Nacional de Controlo de Energia e de Educação e Investigação, através do investimento na qualidade da educação básica, na alfabetização digital e nas competências dos jovens como vetores de transformação digital e de criação de oportunidades de emprego para jovens em Cabo Delgado. Vamos assim organizar um fórum de investimento Global Gateway União Europeia-Moçambique em novembro, para podermos aproveitar todo o potencial de negócios entre os novos dois mercados. O governo de Moçambique destaca ainda a importância da União Europeia no país pelo seu apoio em diferentes programas de desenvolvimento socioeconômico. Filósofos e apreciadores da filosofia reúnem-se na cidade de Maputo para debater sobre o panafricanismo.
Pensar em comum, o panafricanismo ontem e hoje, é o tema escolhido para o ateliê filosófico coordenado por Severino Nguenha nesta terça-feira. O convidado especial para esta sessão foi o filósofo Ergimino Mucavel, que é o professor auxiliar na Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Filosofia. Esta é a grande diferença. O primeiro panafricanismo foi o que sonhou os ideais todos, definiu-os e procurou realizar uma parte e conseguiu, não conseguiu outra. Então, e o de hoje tem que retomar os ideais, por exemplo, de uma unidade africana efetiva, da construção efetiva dos Estados Unidos de África, a criação de melhores condições para os africanos, mais cooperação entre os Estados africanos, desenvolvimento real das pessoas africanas. O professor Severino Nguenha definiu para este ano uma reflexão em torno do pensar em comum. Entretanto, a filosofia africana começa a ser valorizada nos outros continentes. Hoje, em grandes cidades de principais países do mundo, existem pequenas ou grandes referências à filosofia africana. Começam a ser feitos até cursos de mestrado, doutoramento em filosofia africana ou em pensamento africano no geral. Entretanto, é verdade que a aceitação ainda não é desejada. O filósofo Ergimino Mucavel diz que os africanos devem ser os primeiros a valorizarem o pensamento africano, pois só assim serão valorizados pelos outros. Isso não tem a ver com a ineficiência da filosofia africana, não tem a ver com a qualidade da produção filosófica africana. Tem muito a ver com todo um contexto até em torno do qual a filosofia africana luta, que é de colonização mental, por exemplo. Precisamos ainda de desmantelar preconceitos sobre nós próprios, em primeiro lugar, africanos, né? E depois o mundo, olhando para nós, vai dizer, bem, agora vale a pena conhecer o pensamento dos africanos. Ergimino Mucavel possui publicações acadêmicas nas áreas de filosofia africana e é autor da obra Afrocentricidade, Complexidade e Liberdade, que é um estudo da realidade africana. Pois bem, passamos agora a olhar para a página internacional, onde a maior tragédia provocada por deslizamentos de terra mata mais de 411 pessoas no Congo. Estão 411 mortos do lado congolês, enquanto no Uganda e no Ruanda o número de mortos se eleva igualmente em centenas, quando decorrem esforços para procurar sobreviventes da chuva torrencial dos últimos dias, embora as operações sejam dificultadas pela presença de guerrilhas ativas, especialmente o M23. Entre as chuvas, destroem-se escolas, postos de saúde e as equipas de resgate acreditam que há ainda muitos corpos igualmente soterrados, até porque pelo menos 5.000 pessoas foram dadas como desaparecidas. Além desta destruição, as populações destas regiões, tanto do lado congolês como do lado ugandês, vão agora enfrentar dificuldades acrescidas porque viram as chuvas destruir grande parte das suas culturas e o gado ou morreu ou foi disperso para longe pelas enxurradas. Ainda na diáspora, a sinagoga mais antiga da África voltou a ser palco de ataques durante a celebração final de uma peregrinação. Pelo menos 4 pessoas perderam a vida durante o ataque. 2 fiéis que participavam numa peregrinação judaica à sinagoga numa das ilhas do leste da Tunísia foram mortos na noite de terça-feira num ataque perpetrado por um polícia. O agente começou por matar um colega, a quem retirou a arma antes de se dirigir à sinagoga e disparar sobre a multidão. Segundo o comunicado do Ministério do Interior tunisino, o atentado desenrolou-se em 2 fases. O agente da polícia, que disparou os tiros, atingiu primeiro um dos seus colegas e levou as suas munições, dirigindo-se depois para a zona em redor da sinagoga, onde abriu fogo contra as forças de segurança e foi morto a tiro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tunísia declarou em comunicado
que os dois mortos são um tunisino de 30 anos e um francês de 40. Bem, está pautada a informação na noite desta quarta-feira. Gratos pela atenção dispensada. Boa noite.